6 budistas, seguindo diferentes tradições do budismo, contam como este apareceu nas suas vidas e mudou os seus percursos. Cristina Sancho segue a via do grande veículo, Mahayana, que tem como base atingir a iluminação para o benefício de todos os seres na perspectiva do budismo tibetano. Foram novas amizades feitas numa sala de espera de um consultório médico que a fizeram conhecer de maneira inesperada o budismo. Um dia a dona da clínica convidou-nos para ir ao Algarve, a um sítio que é na Serra de Monchique, um sítio lindíssimo com uma vista sobre Portimão, sobre o oceano, mesmo um sítio maravilhoso. Porque iam lá uns mestres e perguntou se nós queríamos ir. E eu, levada pela curiosidade, e pronto, aceitei o convite e lá fomos as três. Eu não sabia o que ia fazer, o que ia encontrar, o que ia ver, o que ia sentir, não sabia nada. Isto foi um sábado em fevereiro de 2009. Esse local é a casa onde viveu a mãe dos nossos mestres, que são mestres tibetanos, onde viveu e morreu. E uma das salas está transformada num templo, e foi nesse templo que nós fomos assistir àqueles ensinamentos. Eu não percebi nada, porque falavam tibetano e liam um livro que eu não fazia a mínima ideia o que era, mas de alguma forma achei que aquilo podia ter alguma continuidade. Vitória Vaz Pato segue a tradição Kagyupa do budismo tibetano. Foi em jovem católica praticante e envolvida em movimentos católicos, mas uma forte consciência política e o desencanto com a posição retrógrada da Igreja face às mudanças da sociedade que a afastaram da prática religiosa até a romper completamente com os seus dogmas. Investigadora na área da genética bacteriana, de budismo pouco ou nada sabia. Eu ia todos os anos trabalhar para a França, para o Instituto Pasteur por razões profissionais, e houve uma amiga minha, francesa, e que me disse: ouve cá, eu estive num centro muito interessante, budista, nos Alpes, tu podias lá ir. Um longo percurso através dos vários tipos de espiritualidade levou o monge Ajahn Dhamiko ao budismo tailandês Theravada, da tradição da floresta. Antes tinha havido interesse pelo esoterismo e pelos ensinamentos de Jesus, até que no final dos anos 90, o yoga e a meditação abriram-lhe uma nova perspectiva. 2002 foi quando senti a necessidade de dar um passo maior na minha vida, no sentido de me libertar. Libertar em termos espirituais, no sentido também de levantar âncora, um pouco, de peregrinar, talvez, um pouco. Então planeei uma viagem, mas o meu objetivo era estar mais comigo próprio, descobrir-me e também entrar em contacto, em peregrinação, com sítios mais sagrados. Depois dessa viagem, foi aí que entrei em contacto com o mosteiro da Amaravati, em Inglaterra. Isto foi em abril de 2003, estava eu a viajar. Entretanto, em setembro de 2003, volto a visitar mais 10 dias. Mas nenhuma destas vezes tinha sequer alguma intenção em me ordenar como monge, nem pouco mais ou menos. Aquilo que eu senti foi, de facto, o valor da prática. Ou seja, em contraste à teórica, ao lado intelectual das coisas, mas a nível da prática, a diferença que faz, de facto, nós conseguirmos praticar, meditar e sentir no ser, no corpo, a diferença que faz em termos da nossa própria consciência, da clareza das coisas, com uma compreensão mais rica das coisas, mais rápida, mais despertos. O budismo surgiu como o veículo, digamos, a forma mais adequada ou mais prática, entre aspas, disponível naquilo que eu encontrei no mundo, digamos, ou no meu mundo, para praticar. André Correia convive com o budismo desde criança, quando acompanhava o pai aos retiros. Por volta dos meus 10 anos de idade, o meu pai começou a interessar-se por meditação. Pouco tempo depois de começar a praticar meditação, o budismo surge na vida dele devido ao interesse dele pela meditação. E eu sempre achei aquilo muito curioso, quer dizer, eu não tinha uma ideia muito clara do que era a meditação, mas ao mesmo tempo a questão do treino da mente, que era aquilo que eu ia percebendo como o treino da mente era uma coisa que a mim me fazia algum sentido para uma criança de 10 anos. E eu comecei a ir com ele a alguns retiros de meditação na altura, embora não fizesse a mínima ideia do que é que estava a fazer,
E pronto, e a coisa foi como que crescendo em mim. Depois, entretanto, lembro-me que também surgiu os mantras. Achava bonito, se calhar, o som dos mantras, a melodia dos mantras, e foi-se criando como que uma familiaridade em mim a partir daí. É neste espaço, o Dojo Zen de Lisboa, que diariamente as monjas Isabel e Joana fazem a sua prática. O budismo apareceu-lhes por acaso num folheto a anunciar um retiro no Algarve. Éramos professoras, trabalhávamos na mesma escola e por circunstâncias de vida ficámos muito ligadas, tínhamos os mesmos ideais, tínhamos a mesma maneira de sentir o mundo e de nos relacionarmos com as crianças da mesma maneira e começámos a fazer um caminho muito de lado a lado e muito entrecruzado. Fez agora exatamente 20 anos que nós começámos a prática. Essa do Algarve foi no mês de abril, foi muito duro e era tudo completamente novo para nós. E foi tão duro, mas não desistimos. Rimos muito perante a adversidade. Eu estava num período particularmente difícil e a Isabel tirou-me uma fotografia que depois escreveu por baixo, finalmente um sorriso. Cristina continuou em Lisboa a assistir às práticas. Os próprios ensinamentos são ferramentas que nos ensinam a mudar o nosso comportamento, a nossa forma de estar, a nossa alegria, a nossa relação com as outras pessoas e connosco próprio, o nosso bem-estar, a maneira como reagimos com as outras pessoas. Portanto, tudo isto é muito rico e muito funcional, direi mesmo. A outra parte, que não é a dos ensinamentos, é mesmo a da calma mental. E isso só com meditação. Vitória acredita que a crença existe para resolver o nosso medo perante o mistério da vida. A meditação foi muito importante para mim e depois eu tinha deixado de acreditar em Deus Criador, eu tinha deixado de acreditar nos dogmas e eu, sobretudo, o pecado e haver um Salvador, porque nós tínhamos nascido no pecado, tudo isso eram coisas que não estavam a responderem à minha inquietação espiritual, porque havia uma inquietação espiritual e encontrei no budismo essa resposta. Mas eu, quando digo no budismo, digo num mestre do budismo que se adequou, ou que era adequado, à proposta que eu tinha. O que a atraiu no seu mestre, Lama Denis Rinpoché, foi a tradução perfeita que ele fez do budismo para o Ocidente. Ele está a ir ao profundo dos ensinamentos e a decantá-los de algumas coisas que podem ser da cultura, da tradição. Voltei a Portugal, ainda tinha as minhas, entre aspas, ilusões de conseguir arranjar um emprego e ter o meu canto e a minha prática pessoal, ter o meu canto na minha própria casa, com a minha própria biblioteca privada, o meu cantinho para meditar, que era aquilo que eu queria. Não demorou muito, percebi-me que a maior parte da minha energia ia para o trabalho, era o desgaste. O chamamento era tão forte interior que não bastava só um bocadinho ou umas horas por dia, tinha que ser mais cheio. Esta necessidade vem da percepção e não só da consciência de que, de facto, existe mais do que só aquilo que se vê no mundo. Aquilo que se vê é só a superfície das coisas. Há a possibilidade, de facto, acordarmos para outros níveis. E que ao acordar para esses outros níveis, enceta, de facto, uma libertação. Uma libertação não só espiritual, mas também que traz mais, com essa libertação, traz mais alegria, mais felicidade. Algum tempo depois vim a ter contacto com os nossos mestres, com Tulku Rinpoché e com Jigme Gyaltsen Rinpoché, e principalmente Tulku Rinpoché marcou-me muito naquela altura. Tinha eu 13, 14 anos, penso eu, na altura que eu conheci, e marcou-me muito um episódio em concreto em que fomos fazer uma libertação de animais na zona do Guincho. E aquela zona junto à praia estava cheia de lixo e a memória que eu tenho é de ver Tulku Rinpoché com um saco grande a apanhar todo o lixo que via na praia. E aquilo sensibilizou-me muito na altura, porque é que alguém decidiu fazer aquilo quando todas as outras pessoas que lá estavam e todas as outras pessoas com quem uma pessoa convive no dia-a-dia reagem com indiferença a isto. Um dos primeiros livros que eu li de budismo foi um livro de Mingyur Rinpoché. E Mingyur Rinpoché faz uma coisa que sempre me fez bastante sentido, que é estabelecer uma ponte entre a ciência e o budismo. E eu sempre tive tendência a ter uma visão muito racional das coisas. E essa mesma ligação que é feita, neste caso através de Mingyur Rinpoché, até de Dalai Lama, entre a ciência e o budismo, é uma coisa que me faz muito sentido, lá está. E eu diria que cada vez mais se torna importante que assim seja na sociedade ocidental.
A filosofia católica, a filosofia cristã foi uma coisa que a mim nunca me fez grande sentido. A questão de existir um Criador, a questão de existir o céu e o inferno foram coisas que nunca encaixaram muito bem naquilo que me parecia ser a realidade. E depois comecei a ouvir uma versão um bocadinho alternativa que me fazia sentido, uma coisa que do meu ponto de vista era como que uma explicação científica do mundo e da realidade e dos fenómenos. Em 2007 houve um momento que acaba por ser marcante no meu percurso no budismo tibetano, que foi a vinda do Dalai Lama cá a Portugal. Em que medida é que isso marcou? Não sei, eu não gosto muito honestamente de entrar em grandes teorizações meio esotéricas, mas sim, houve de facto uma mudança em mim e na minha perspectiva de encarar se calhar a minha vida também. Deram-se grandes mudanças na minha vida naquela mesma altura, imediatamente a seguir à vinda do Dalai Lama cá a Portugal. Na sua adolescência como católica, Joana tivera uma primeira experiência. Tivemos um retiro em Sassueiros e uma das pessoas que era responsável pelo grupo de jovens de que eu fazia parte era holandesa e tinha acabado de chegar de França. Eu julgo que ela terá estado com o mestre Deshimaru. E então proporcionou-nos uma experiência na capela da dita casa que eu acho que foi zazen. No fundo foi uma semente que ficou guardada, que não morreu e que depois floresce. Quando nós nos ordenamos, temos que cozer aquilo que vamos receber no dia da ordenação. Por exemplo, isto chama-se um rakuzu, é cozido por nós, são tecidos pequeninos, pedaços de tecido que nós vamos ligando ponto a ponto, pontinhos pequeninos como bagos de arroz. E temos também um grande uqueza, que é um manto maior, que tem um desenho igual. E este da ordenação é a mesma coisa que eu gostar a cozer, é como se nunca nos perdêssemos deste fio. É um fio invisível, mas que nos liga ao dojo sempre. É difícil, porque nós levantamos às 6 da manhã, eu vivo quase a 20 km daqui, e eu não gosto de me levantar cedo, e no entanto levanto-me e estou aqui de manhã. Mas porquê é que fazes isso? Olha, não sei, mas levanto-me e venho. Como diz também o mestre Yves, atualmente é ele o responsável do dojo, os monges levantam-se de manhã e vêm ao dojo, tal como o sol todos os dias, sem pensar, naturalmente e conscientemente, está cá. Os mestres de Cristina Sancho pertencem à linhagem de Kangyo Rinpoche. São pessoas muito próximas de Sua Santidade Dalai Lama e que seguem os ensinamentos e que nos vão introduzindo, a pouco e pouco, ensinando algumas coisas com mais profundidade. São tão extraordinários em todas as formas de avaliar, na disponibilidade, na condução das práticas, no desinteresse por eles próprios e na indução do nosso altruísmo. Quando havia aqueles mosteiros que eu via, muito silenciosos, e realmente a meditação, depois tinha estado também no grupo de Padre Foucault em que se fazia meditação, até de noite, etc. Aquilo atraía-me, e quando me falaram que o tal budismo, que tinha sobretudo meditação, isso foi uma atração. Então, onde eu fui ter, foi num mosteiro budista, que era e é dirigido por um lama francês, de formação universitária francesa, e que tinha estado durante muitos anos na Índia, que tinha acompanhado um lama que foi até um mestre do atual Dalai Lama, que é o Kali Rinpoche, e esse mestre, que é o meu mestre, Lama Denis Rinpoche, era realmente um tradutor, digamos, na linguagem ocidental do budismo. O Buda era o grande terapeuta nas 4 nobres realidades. Ele fala do sofrimento, como se pode evitar o sofrimento, porque é que temos o sofrimento. E realmente isso, muitas pessoas, é o sofrimento que as leva ao budismo. Não foi bem o meu caso, mas por aí a procura de uma espiritualidade e de uma meditação e de um silêncio. Chegar a bico e usar o hábito castanho significa que a Ajahn Dhamiko já é monja há 10 anos, cumprindo as 227 regras de ética e conduta do código monástico desta ordem mendicante. Vivemos dentro de uma comunidade como se fosse uma família e, por vezes, o desafio de viver numa comunidade destas, por vezes até pode ser maior do que vivermos em família. Nós acabamos por afastar-nos um pouco da família, apesar de que é relativo, precisa o que na minha família precisa, eu posso dar assistência e estou por perto. Então, a nossa vivência é aqui, mas nós não escolhemos com quem queremos viver e acaba por ser um misto de, é tipo uma família-trabalho.
Nós não podemos praticar uma vez ou praticar intensivamente durante 2 semanas e esperar que aquilo tenha um impacto significativo no resto da nossa vida. Tal como uma pessoa que procura o cultivo do corpo ou o treino físico tem que ir ao ginásio regularmente, ou tem que correr regularmente, ou tem que levantar pesos regularmente, uma pessoa que procura ter uma mente saudável e que procura ter uma mente treinada, lá está, pronto, tem efetivamente que o fazer também de modo regular. É uma prática de uma profunda intimidade connosco e depois isso traz também com o que nos rodeia, com tudo, não é só com as pessoas, é com os gestos do dia-a-dia. E esse processo de intimidade é para qualquer ser humano um processo exigente. É um processo profundamente natural, porque no fundo a limite é ele que nos liga ao amor natural, com tudo o que nos envolve, mas a perseverança dessa intimidade, o que ela implica em termos de confronto, de alquimia, de transformação, de aceitação, de humildade, etc., é um processo que tem tanto de extraordinário quanto a mim, de maravilhoso, como de não fácil. Quando começámos a prática, tínhamos filhos pequenos e ajudávamos até para conseguirmos vir. Uma semana, uma ficava com os filhos da outra, alternávamos para conseguir. A própria vida e o zazen é uma só coisa. Ou seja, esta é uma particularidade é algo de muito particular num praticante de zazen. Eu não vejo isto como uma religião, vejo isto como uma filosofia, uma forma de vida. As práticas são seguir as técnicas que os mestres nos ensinam. Há um livro com orações, há iniciações a algumas orações, a algumas das deidades, e nós vamos seguindo as orações correspondentes a uma das deidades ou a outra das deidades, conforme as indicações que os mestres nos vão dando, nos retiros, principalmente, ou quando vêm cá, eventualmente, noutras situações. Vivemos numa agitação mental muito grande. E a meditação o que faz é como que criar alguns gaps, alguns intervalos de tempo, por mínimos que sejam, entre estes pensamentos. E a partir do momento que isso acontece, nós desaceleramos-nos e permite-nos, eu acho que esse desaceleramento nos permite ter uma visão depois também mais objetiva da vida e do que se passa connosco e das situações com as quais lidamos no dia-a-dia e começamos a perceber-nos mais das nossas reações automáticas face a tudo o que nos acontece e face a tudo o que nos rodeia. E acho que esse processo nos permite viver de maneira, lá está, mais consciente, é um bocadinho redundante isto, mas de maneira se calhar mais saudável também em termos mentais. As pessoas conhecem uma religião e é aquela. E o zazen não é uma religião, é aquilo que está antes da religião, é comum de todas as. Há coisas que são comuns em todas as religiões, mas é difícil aceitar porque se pensa, se não é católica, então é uma seita. Eu não aceito. E isso é realmente tão diferente porque o zazen é aceitar tudo, como a montanha que aceita tudo. Esta imagem muito bonita do zazen, ser como a montanha que recebe tudo e continua imóvel, e este espírito vasto como o oceano. O meu pai ficou muito preocupado porque coincidiu com o meu divórcio e, portanto, era a preocupação máxima, eu completamente solta, ainda por cima ele julgava que eu estava numa seita, não é? E então tive mesmo, eu julgo que foi talvez o meu primeiro confronto claro, em que disse que compreendia perfeitamente a posição deles, mas que não estava disposta a não o fazer. Em relação aos meus filhos, foi tranquilo, embora a minha filha mais velha, a determinada altura, um dia chamou-me e disse-me: mãe, é uma coisa que eu tenho que te dizer, eu tenho receio que tu nos deixes. E eu disse-lhe que isso nunca iria acontecer, porque a prática que eu fazia era uma prática inclusiva. É de facto, no fundo, há uma expansão da noção de família, se é que podemos dizer, mas isso não retira em nada, antes pelo contrário, é uma nova forma de nos responsabilizarmos por aquilo que já faz parte de nós. Riem-se um bocado e dizem: isso do budismo, eu já sei o que é. Mas enfim, o meu marido faleceu há 3 anos, era um católico praticante, mas foi muito tolerante comigo e dizia-me a rir: bem, tinhas melhor, escolheste outra coisa, mas foi muito tolerante. A minha mãe só me disse
tens saúde, é aquilo que queres, sentes-te bem, tens saúde, estás feliz, eu estou feliz. As pessoas conhecem-me, sabem o que eu faço, sabem que eu vou para retiros. Algumas dizem, algumas acham muito interessante, algumas eu já convidei, já participaram. Outras mais renitentes dizem, lá vais tu para as tuas coisas, sem perceber muito bem o que é. Mas eu não me sinto nem preocupada, nem pressionada. O que é que foi mais marcante para mim? Sabes, é uma aprendizagem que se vai fazendo. Portanto, não há propriamente uma coisa mais marcante, é uma aprendizagem, cada vez se vai aprendendo mais, cada vez se vai entendendo melhor. A viagem que fez ao Nepal em 2012 e o poder ter estado junto ao corpo de um mestre falecido, entretanto, foram momentos muito profundos para Cristina. Eu quero só ser uma pessoa normal e ter uma vida normal, nada mais. Eu sou farmacêutica e trabalho com pessoas doentes, como é óbvio. Eu tinha um desejo imenso que não precisasse de haver farmacêuticos, nem médicos, nem hospitais, que não houvesse doentes, que não houvesse pessoas indispostas, zangadas, que tudo fosse muito simples e muito fácil dentro de uma harmonia imensa. Nós acabamos por representar mais o lado espiritual e o apoio espiritual, digamos assim, e aquelas pessoas, a comunidade leiga, que tem interesse em beneficiar daquilo que nós representamos e da nossa prática, acabam por nos ter todo o gosto em nos ajudar com aquilo que nós precisamos, porque nós não cobramos nada. A nossa tradição sendo mendicante, não cobramos as estadias das pessoas que nos vêm visitar durante uma semana, 2, um mês. Não cobramos os livros, porque os livros inclusivamente são patrocinados por pessoas que doam para a publicação dos livros, e isto acaba por fomentar a beleza da generosidade, digamos assim. Considero-me budista precisamente por esta questão mais relacionada com um certo independentismo comparativamente com esta filosofia de existir alguém que comanda a nossa vida. E daí vem a noção de karma, que está relacionada com o facto de todas as nossas reações produzirem o resultado correspondente. Eu acho que o budismo nos faz ver os fenómenos, ver a realidade ou ver a vida de maneira um bocadinho mais ampla. E começamos a perceber-nos do quão autodestrutiva é a nossa tendência para cultivar o ego. E a partir do momento em que nos apercebemos disto, começamos também a procurar antídotos. E é aí que surge a compaixão, que surge o altruísmo e pronto. E dentro deste processo a meditação é uma coisa que acaba por estar sempre presente pela questão do treinamento. Não vimos praticar zazen ou meditar com o objetivo de atingir alguma coisa. Zazen é simplesmente sentar-se, mas é assim que nós começamos o dia, como dissemos, é vir e durante uma hora, às vezes um bocadinho menos, normalmente um bocadinho mais, sim, é uma prática meditativa, mas o zazen na meditação não é sobre um objeto, é concentração sobre a postura, sobre os pontos fundamentais da postura, e sempre que a cabeça divaga, regressar aos pontos importantes da postura. Quando estamos em zazen, de facto, por exemplo, uma das coisas que ocorre é a nossa relação com o pensamento é diferente. Portanto, em zazen, a relação com o pensamento da vida diária cessa, em princípio. É o tal estado meditativo, que é os pensamentos vêm e o que zazen proporciona é, a pouco e pouco, e umas vezes conseguimos e outras vezes não, em vez de seguirmos os nossos pensamentos, como temos que fazer quando estamos num trabalho, é tomar contacto apenas com o fluxo do pensamento. Pronto, e esta produção de pensamentos, de emoções, que fazem parte de uma parte de nós, relativamente restrita, mas que é aquela que nós utilizamos vulgarmente, não normalmente, mas vulgarmente mais, é uma parte muito importante. Conhecê-la, poder entrar em contacto com ela próximo da sua essência, é possível, de facto, em zazen.